Quando Beatriz abriu o caderno empoeirado da avó, esperava encontrar o segredo do bolo de fubá que alimentara sua infância. Em vez disso, leu 2 xícaras de silêncio que nunca quebrei, uma pitada de promessa enterrada. Não eram receitas, eram confissões disfarçadas de culinária. A verdade é que às vezes cozinhamos para não precisar falar, porque nutrir o corpo é mais fácil que revelar a alma. Dona Benta havia transformado seu caderno em um confessionário secreto, onde cada ingrediente impossível escondia uma dor que ela nunca teve coragem de dizer em voz alta. Mas por que alguém escolheria esconder suas verdades mais profundas em receitas? E o que acontece quando o ato de alimentar se torna a única linguagem possível para um coração partido? A resposta está na natureza dual da culinária. Cozinhar é um gesto de amor, mas também pode ser uma prisão invisível. Dona Benta nutria a todos, mas morria de fome emocional. Cada prato que preparava era uma oferenda de afeto e uma forma de evitar o confronto com sua própria culpa. Quando paramos de falar, começamos a cozinhar metáforas. E Benta cozinhou por décadas. No caderno, Beatriz encontrou receitas impossíveis como sopa de remorso. Ingredientes: 3 colheres de lágrimas não choradas, um punhado de desculpas que apodreceram na garganta. E torta de perdão adiado, massa feita com medo de ser julgada, recheio de todas as palavras que não disse a tempo. Cada receita era um capítulo não escrito da vida de Benta. O silêncio representava os anos calada sobre a adoção ilegal. A promessa quebrada era o juramento feito a Dalva de devolver o menino. As lágrimas não choradas eram o luto congelado pela morte do filho. Um luto duplo, porque ela sabia que não tinha direito de sofrer publicamente sem expor o segredo. A genialidade trágica de Dona Benta foi transformar sua dor em algo palatável, literalmente. Mas toda metáfora tem prazo de validade. Chega um momento em que precisamos parar de cozinhar símbolos e começar a servir verdades cruas, mesmo que amarguem na boca. Beatriz precisou sentar quando encontrou a receita chamada mingau de madrugada. Os ingredientes listados eram: leite morno de mentiras repetidas até virar verdade, açúcar de promessas que viram pó, uma pitada de desespero jovem transformado em oportunidade. No rodapé, uma anotação em letra trêmula. Dalva tinha 17 anos. Eu tinha 43 e nenhum filho. Ela me implorou para ficar com ele por 6 meses. Eu disse que sim. Menti. A história começou em 1973, quando Dalva apareceu na porta de Benta grávida de 7 meses, expulsa de casa pelos pais. Benta acolheu a menina, preparou sopas fortificantes, massageou seus pés inchados, prometeu que tudo ficaria bem. Quando o bebê nasceu, um menino de olhos claros que chorava pouco, Dalva segurou o filho apenas uma vez, antes de entregar a Benta. 6 meses, ela sussurrou. Só até eu arrumar trabalho em São Paulo. Você cuida dele melhor que eu. Você sabe cozinhar, sabe dar amor. Eu só sei estragar tudo. Benta embalou aquele bebê durante a primeira noite inteira. Cantou cantigas que não sabia que conhecia. Preparou mamadeiras com a precisão de quem decifra receitas ancestrais. E em algum momento entre a terceira madrugada e o primeiro sorriso do menino, uma ideia sombria se instalou em seu coração. E se ele ficar? E se Dalva não voltar? E se eu apenas não contar onde estou quando ela procurar? 2 meses depois, Dalva enviou um telegrama de São Paulo pedindo o endereço exato. Benta não respondeu. Mudou-se para outra rua em Paraty, ainda no centro histórico, mas longe o suficiente. Registrou o menino como seu filho biológico, usando documentos falsos que um conhecido conseguiu. Batizou-o de Joaquim, o nome que sempre sonhara dar a um filho. Cozinhou para ele todos os dias pelos próximos 40 anos. O que Benta não sabia, ou fingia não saber, era que Dalva nunca foi embora de verdade. 3 meses depois de perder o rastro do filho, ela voltou para Paraty, destruída, sem dinheiro, sem esperança. Viu Benta na praça um dia, empurrando um carrinho de bebê radiante. Reconheceu as mantinhas que ela mesma havia bordado durante a gravidez. Entendeu tudo. Dalva poderia ter gritado, exigido, chamado a polícia. Mas ela tinha 17 anos, nenhum documento que provasse ser mãe, nenhum centavo. Benta tinha respeitabilidade, uma casa, estabilidade. Então Dalva tomou a decisão mais devastadora de sua vida. Ficou. Alugou um quartinho 3 ruas abaixo. Arrumou trabalho como costureira. E observou seu filho crescer de longe, como vizinha, como estranha. Durante décadas, Dalva cumprimentava Benta na rua. Bom dia, dona Benedita. Como está o Joaquim? Benta respondia com receitas. Levei um bolo de milho para ele hoje. Está crescendo forte. Os olhos de Dalva se enchiam de lágrimas que ela engolia com um sorriso. Ela comparecia discretamente às festas de aniversário do menino, sempre trazendo um presente simples. Joaquim a chamava de tia Dalva, a costureira quieta. Benta sabia que Dalva sabia. Dalva sabia que Benta sabia que ela sabia. Mas nenhuma palavra foi dita. O silêncio virou um terceiro personagem entre elas, alimentado diariamente como se fosse um filho invisível que ambas criavam juntas. Joaquim cresceu amado. Benta o ensinou a cozinhar, levou-o à escola, curou seus resfriados com caldos mágicos. Ele nunca desconfiou que a mulher que o embalava não era sua mãe biológica,
Nunca percebeu que a costureira quieta que sempre olhava para ele com uma intensidade estranha era mais que vizinha. Quando Joaquim morreu aos 45 anos, um aneurisma súbito sem aviso, 2 mulheres se despedaçaram. Benta chorou publicamente, recebeu abraços, foi chamada de pobre mãe. Dalva chorou sozinha em seu quarto, mordendo travesseiros para não gritar, porque seu luto não tinha direito de existir. Beatriz agora entendia. O caderno não era apenas confissão. Era o único lugar onde Benta podia admitir que seu amor mais puro nasceu do roubo mais cruel, que ela foi mãe verdadeira de um filho que nunca deveria ter sido dela, que salvou e destruiu ao mesmo tempo. Beatriz fechou o caderno e respirou fundo. Agora entendia por que a avó havia parado de cozinhar. Cada panela era uma lembrança. Cada tempero trazia de volta a culpa. Mas ao contrário de Dona Benta, Beatriz não podia se dar ao luxo do silêncio. Sua avó tinha 75 anos e definhava em amargura. Dalva tinha 72 e morria um pouco a cada dia sem nunca ter chorado publicamente pelo filho. O tempo estava acabando para ambas. Na manhã seguinte, Beatriz foi até a casa de Dalva. A costureira abriu a porta com o mesmo olhar cansado de quem carrega décadas de dor silenciosa. "Eu sei de tudo", Beatriz disse, segurando o caderno. Dalva não fingiu surpresa. Apenas recuou um passo como se as palavras fossem um soco. "Sua avó te contou?" "Não", ela escreveu, "em receitas impossíveis. Mas eu preciso da sua ajuda para fazer as receitas reais." Dalva hesitou. Suas mãos, marcadas por anos de costura, tremiam levemente. "Por quê? Para quê?" Beatriz segurou as mãos dela. "Porque meu pai também era meu. Porque você perdeu o direito de chorar por ele em público. Mas eu posso chorar por nós duas. E porque minha avó vai morrer com esse peso se não falarmos agora." Durante 3 semanas, Beatriz cozinhou. Refez cada receita que Dona Benta havia abandonado. O bolo de fubá que era servido nos aniversários de Joaquim. A moqueca que ele pedia em dias de chuva. O doce de leite que Benta preparava nas tardes de domingo. Mas desta vez, Beatriz não cozinhou sozinha. Dalva aparecia na cozinha toda manhã, trazendo ingredientes, corrigindo temperos, compartilhando memórias que nunca teve permissão de viver abertamente. "Ele gostava de canela no arroz doce", Dalva sussurrou um dia, mexendo a panela. "Eu vi Benta fazer uma vez quando ele tinha 12 anos. Ele repetiu 3 vezes. Beatriz percebeu que Dalva havia memorizado cada detalhe da vida de Joaquim como quem decora receitas sagradas. Ela conhecia as preferências dele, seus gestos, suas manias. Amou de longe com uma precisão devastadora. Quando a mesa finalmente ficou pronta, Beatriz respirou fundo. 18 pratos diferentes. Toda a história de Joaquim servida em travessas de porcelana. Então, ela caminhou até a casa de Benta. A avó estava sentada na poltrona, olhando para o nada. "Vovó, tem um jantar esperando você, e tem alguém que precisa estar lá." Benta levantou os olhos, e pela primeira vez em 5 anos, havia algo além de amargura ali. Havia medo. "Quem?" "Dalva." O nome caiu como uma pedra. Benta fechou os olhos. "Eu não posso. Eu não consigo olhar para ela. Você olhou por 45 anos sabendo o que fez. Pode olhar agora." O jantar aconteceu na casa de Beatriz. Quando Benta entrou e viu Dalva sentada à mesa, seu corpo inteiro enrijeceu. As 2 mulheres se encararam pela primeira vez sem fingimento. Não havia mais o bom dia Dona Benedita educado. Não havia mais a mentira social. Apenas 2 mães diante dos pratos que alimentaram o mesmo filho. Benta se sentou. Ninguém tocou na comida. O silêncio pesava como chumbo até que Dalva falou. Sua voz quebradiça. "Você roubou meu filho." Não era acusação. Era apenas fato pronunciado pela primeira vez em voz alta. Benta não negou. "Roubei." Sua voz saiu rouca. "Todos os dias eu sabia. E todos os dias eu escolhi ficar calada porque eu o amava mais do que amava a verdade." Dalva limpou as lágrimas que finalmente tinha permissão de derramar. "Eu também o amei. De um jeito que você nunca vai entender. Amei sabendo que cada abraço que você dava nele era um abraço roubado de mim. Cada eu te amo que ele te disse era meu. E eu deixei, porque ele parecia feliz." Benta desmoronou. "Você acha que eu não sei? Você acha que eu dormi uma noite inteira em 45 anos? Cada vez que ele me chamava de mãe, eu morria um pouco. Porque eu sabia que você estava a 3 ruas dali, ouvindo o que deveria ser seu." Beatriz serviu os pratos em silêncio. Moqueca, arroz doce com canela, bolo de fubá. As 2 mulheres comeram devagar. Cada garfada uma memória compartilhada de Joaquim. Não houve abraços, não houve promessas de amizade, mas houve algo mais raro. Verdade nua e dolorosa servida à mesa. Quando o jantar terminou, Dalva se levantou, olhou para Benta nos olhos. "Eu não te perdoo, ainda não. Talvez nunca." Benta acenou, as lágrimas correndo livremente. "Eu sei, eu não mereço." Dalva segurou a mão dela por um segundo, mas ele foi feliz.
E isso conta. Não apaga o que você fez, mas conta. Elas se separaram sem resolução mágica, sem final feliz embrulhado em laço. Apenas duas mulheres despedaçadas que finalmente puderam dizer em voz alta o que cozinharam em silêncio a vida inteira. O perdão não chegou naquela noite, mas a verdade sim. E às vezes, isso precisa ser suficiente. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que algumas verdades precisam ser contadas mesmo quando doem, inscreva-se no canal. Aqui compartilhamos histórias reais dramatizadas sobre perdão, segredos de família e a coragem de enfrentar o passado. Ative o sininho para não perder a próxima história que pode mudar sua forma de ver o amor e a redenção.